Boa noite, gente. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e com todas que estão dispostos a meditar um pouco comigo na santa palavra, divina palavra do Senhor, que é a palavra de salvação. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a Deus pelas nossas vidas, pela minha vida, pela tua vida. E é um prazer que a gente tem, né? Nós temos, é um privilégio que nós temos de poder examinar as Escrituras. Uma das coisas maravilhosas que o Senhor Deus nos fez, nos deixou, foi justamente as Escrituras Sagradas. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar com o Pai? Eu falo daqui, você fala daí. Amém? Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele eu não posso falar e sem Ele você não pode entender. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós nos reunimos através dessa mídia, meu Pai, para examinarmos juntos alguns versículos da Tua Palavra. Mas nós precisamos, Senhor, que o Senhor fale a cada coração, a partir do meu, Senhor, que o Senhor fale aos corações de todos nós, ministrando os Teus propósitos, a Tua santa vontade, meu Pai, e nos guiando pelo caminho da vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, ministra sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Então, para quem não conhece a Bíblia, não está acostumado a examinar a Bíblia, e talvez você tenha uma Bíblia e você nunca abriu, talvez a única vez que você abriu foi quando alguém abriu para você no Salmo 91, está aí aberta, mas você não examina as Escrituras. E todos nós temos que examinar as Escrituras, porque elas testificam do Senhor Jesus. Ele mesmo que disse aos judeus lá que estavam por perto dele: vocês examinam as Escrituras porque vocês sabem que nela tem o caminho da vida eterna. E eu vos digo que elas testificam de mim. Então nós vamos examinar as Escrituras. E você que ainda não conhece a Bíblia, eu quero te dizer que no começo da Bíblia, da tua Bíblia, deve ter dois índices: um índice do Velho Testamento e um índice do Novo Testamento, porque a Bíblia é dividida em Novo e Velho Testamento. Mas pode ser também que tenha no começo da Bíblia apenas o índice do Velho Testamento, e o índice do Novo Testamento esteja antes do livro de Mateus, um pouco além do meio da Bíblia. Mas se a sua Bíblia é antiga, católica, talvez o índice esteja no fim da Bíblia. Amém? E você procura o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ou São Mateus. Mateus é um dos 4 evangelhos que tem na Bíblia, e é o primeiro do Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, que relata coisas da vida do Senhor Jesus, coisas que aconteceram, coisas que ele ensinou, e que está aí gravado para os cristãos de todos os tempos, os que querem a salvação. Essa mídia aqui, não são muitos os seguidores, por 2 motivos. Um é que aqui eu não faço uma coisa assim super produzida, uma coisa simples, e quem está buscando entretenimento não se agrada de uma obra assim. E também muitos não se agradam dos temas que nós abordamos aqui. E não é à toa que a palavra diz que a porta do céu é estreita e poucos são os que dão com ela, né? Porque se nós buscamos só entretenimento, inclusive na igreja, nós corremos o perigo de perder a salvação. Aleluia, glória a Deus. Então é o livro de Mateus, se você já achou aí no índice. Esse número da página que você encontrou é a página do primeiro capítulo do livro de Mateus. Você vai ver um número grande no começo do parágrafo, é o número do capítulo, e númerozinhos pequenos que são os números dos versículos. Então você vai até o capítulo 6. E você achando o capítulo 6, você vai pelos númerozinhos pequenos, vai até o versículo 9. Amém? Glória a Deus. Enquanto vocês procuram, eu vou pôr um louvor aqui. Amém? Glória a Deus. Se tiver muito alto o volume aí, alguém me dá uma dica. Hoje está meio difícil de acertar as coisas aqui, mas graças a Deus.
poderoso, aleluia. Aleluia, glorioso Deus. Santo, 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 Deus de amor piedoso, teu fulgor excelso, não pode um homem ver. Aleluia, gente. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Aleluia, Santíssimo Senhor. Então, vamos a Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Amados e amadas em Cristo Jesus, para quem não me conhece, eu sou o presbítero Adelino de Souza Lima. Estou falando da cidade de São Paulo, no Brasil, no bairro Parque Vitória. Estou fazendo essa gravação aqui no Facebook. No meu canal, no meu Facebook, Adelino de Souza Lima. E depois eu vou compartilhar também no YouTube. No YouTube o meu canal é Examinando Versículos Bíblicos. E eu preciso, e talvez pessoas precisem, que você compartilhe, que você clique no joinha, clique agora para você não esquecer depois, para que
ver se o YouTube finalmente começa a pôr mais em evidência. Amém? Então, vejam, no Pai Nosso, então o Senhor Jesus ensinou que a gente fala: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Seja feita a vontade do nosso Deus, assim na terra como nos céus. Ora, a vontade do nosso Pai eterno é feita com perfeição nos céus, pelos anjos. A vontade do nosso Deus nos céus, o Pai eterno, é feita com obediência, submissão, louvor, adoração e santidade. E nós aqui na terra, será que nós nos esforçamos mesmo para que a vontade dele seja feita aqui na terra, como é feita no céu? Eu vejo a vontade de Deus em dois aspectos. O primeiro, a vontade de Deus para nós referente às coisas dessa vida. Porque o Senhor Jesus disse que Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Obviamente, Ele estava se referindo mais à vida e vida com abundância, à vida eterna. Mas nós vemos até pela Escritura Sagrada que quantos benefícios o Senhor deu. O Senhor prosperou pessoas que eram cheias do temor a Ele. E Ele prosperou, Ele deu bens. E Ele guiou pelo caminho da prosperidade. Mas, por exemplo, nós costumamos pedir ao Senhor, e até devemos pedir muitas vezes a direção do Senhor Deus, para coisas da nossa vida, para a gente não ter prejuízos. Inclusive eu já tive sérios prejuízos na vida por não esperar a direção de Deus. E Ele manifesta a direção segundo a sua vontade, a sua santíssima, maravilhosa vontade. Então muitas vezes a pessoa pergunta: ó Deus, é da vontade do Senhor que eu me case? É da tua vontade que eu me case com fulano? É da tua vontade que eu me case ou não case com cicrana? Senhor, é da tua vontade que eu fique aqui ou que eu vá acolá? Que eu vá para a direita ou que eu vá para a esquerda? As pessoas normalmente, as pessoas que são cristãs, que são crentes, que vivem no temor a Deus, fazem essas perguntas ao Senhor para serem guiadas. Quer dizer, nós fazemos isso e devemos fazer. Mas eu vejo também um outro aspecto desse assunto da vontade de Deus, que eu acho inclusive que é mais importante do que esse de a gente saber a vontade de Deus para as coisas da nossa vida terrena, para as coisas que nós queremos ter, queremos conquistar, caminho que nós devemos seguir. Até porque na palavra também diz que de nada adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a vida eterna. Então, no segundo aspecto que eu vejo sobre a vontade de Deus, que aliás é o mais importante, foi por esse aspecto da vontade de Deus que o Senhor Jesus veio à Terra. Veio para passar um sacrifício em nosso lugar, pela nossa salvação, para que nós não fôssemos para a condenação eterna. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, está escrito: para você que está começando a examinar a palavra, o livro de 1 Timóteo, a primeira carta de Timóteo a Timóteo, né? E é no Novo Testamento, mais ou menos no meio do Novo Testamento. É 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Se você não conseguir achar, não der tempo, como a live é gravada, você pode ouvir de novo e achar e examinar esse versículo. Pedir para Deus iluminar tua mente para você ter um entendimento maior e melhor sobre isso. Então, na carta 1 Timóteo capítulo 2 está escrito: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões,
e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, e em toda a piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Pois isso é bom, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A maior vontade de Deus é que todo pecador se convertesse, vivesse vida honesta, piedosa, santa, para que nenhum pecador se perdesse, mas que todos fossem salvos. Mas infelizmente, mais da metade da humanidade não vai ser salva porque não quer conhecer a vontade de Deus, e se conhece não se submete. E então a vontade do Senhor, aqui no versículo 2 diz, em toda piedade e honestidade. E no versículo 4 diz, o qual deseja, o qual este é o nosso Deus, né? O Senhor Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deseja que os homens sejam salvos, né? Que cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então a vontade do nosso Deus é que ninguém vá para a condenação, mas só que Ele deixou o livre-arbítrio. Quem decide onde você vai passar a eternidade é você. E você decide enquanto você tem vida. E você pode ter vida e consciência para poder tomar decisão. Numa hora que você cai numa situação que você não pode mais pensar, não pode mais decidir nada, então você estará irremediavelmente perdido para sempre. Então, eu acredito que a maior vontade do nosso Deus não é para as coisas dessa vida terrena. Ele quer que nós sejamos abençoados aqui também. Mas o principal é o que está escrito aqui. Ele gostaria que todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano fosse salvo. Todo ser humano conhecesse a verdade, a verdade que desvia do pecado e que conduz à santificação e conduz à vida eterna. Infelizmente, nem todos querem. E uma live como essa, que é de examinar a Escritura, não a busca de bênçãos dessa vida, muita gente não gosta e muita gente não quer. Mas os que querem e ouvem e dão ouvido, certamente serão grandemente abençoados e estarão se desviando do caminho do fogo eterno, da perdição eterna. Então o versículo aqui, o versículo 2, fala em toda piedade e honestidade. Mas o que é piedade? Piedade é a devoção. Piedade é devoção, é amor pelas coisas religiosas, pelas coisas santas. Piedade é amor, é temor a Deus, amor a Deus. É uma submissão à vontade de Deus que está expressa na palavra dele. Isto é uma vida de piedade. Piedade é religiosidade, é apego sincero e fervoroso a Deus e às coisas santas. Piedade é um apego fervoroso a um modo de viver, desviando-se do pecado, procurando viver em santidade, para obedecer à palavra de Deus, não só para se desviar do inferno, e não só para ir também para a vida eterna, mas por amor a Deus, amor, por gratidão ao Senhor Deus. E aqui também na descrição que eu acabei de ler para vocês, então fala que a piedade é também compaixão pelo sofrimento alheio. A palavra diz que o Senhor muitas vezes ele olhava as pessoas e ele se revolvia em íntima compaixão. Olha, se nosso Senhor Jesus é o nosso modelo de vida para vivermos de forma ética, santa, então nós precisamos também ter esse atributo, essa qualidade, a compaixão pelo sofrimento alheio. Ter uma comiseração, quer dizer, dó, misericórdia das outras pessoas. Mas infelizmente tem muita gente, inclusive crentes, né, que sentem prazer, sentem gozo em causar tormentas aos outros.
ao contrário do que está escrito, né? De que nós temos que ter compaixão pelo próximo, né? E procurar amenizar, se não puder tirarmos os sofrimentos das pessoas, pelo menos amenizarmos. Então a pessoa piedosa procura ajudar no que pode e ajuda em oração. Muitas vezes nós não podemos fazer muito pelas pessoas e talvez o que nós podemos fazer não resolve os problemas. Então uma coisa muito importante que as pessoas piedosas fazem é orar pelo próximo. Orar pelo próximo e procurar dar exemplo de temor a Deus, de santidade, né? A vontade do nosso Deus é que nós vivamos em santo temor e santidade a Ele. Então, de repente, tem pessoas que se acham crente e pensa que sabe tudo e vive para chatear os outros, atrapalhar a vida dos outros, cria embaraços, dá cano nos outros, dá golpes, né? E causa sofrimento, aumenta os sofrimentos das outras pessoas. E essa não é a vontade do nosso Deus. Muitas vezes é a nossa vontade de fazer o mal, mas a vontade do nosso Deus é que nós façamos o bem, porque a bondade e a benignidade são atributos de Deus e que nós também devemos buscar. Então muitas vezes a palavra diz que é para a gente sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram, louvar com os que louvam. Ora, mas tem pessoas que, quando elas veem uma outra pessoa em sofrimento, ela procura entristecer mais ainda. A pessoa tem aquela vontade de fazer o mal, tem aquela vontade, e nessas 3 lives eu estou falando sobre a vontade, a submissão da nossa vontade, que tem que ser enquadrada de acordo com a vontade de Deus, que é que nós vivamos de forma santa. Ser santo aqui nessa terra é não ter pecado nenhum? Não, porque enquanto nós estivermos vestidos dessa matéria de carne e sangue, é impossível a gente não pecar. Se dependesse de alguém sem pecado pregar o Evangelho, continuar pregando o Evangelho na terra, depois que o Senhor voltou aos céus, então ele não seria pregado, porque não existe ninguém sem pecado. Mas é isto, é você não pecar intencionalmente, é a gente ir procurando fazer essa vontade de Deus, que nós façamos o bem e tenhamos compaixão uns dos outros e façamos o bem. E a palavra diz que não amaldiçoeis, abençoeis, não amaldiçoeis. Então não devemos amaldiçoar os outros. Muitas horas as pessoas nos causam problemas, danos e a gente sente vontade de amaldiçoar ou até de outra coisa. Mas nós temos que submeter a nossa vontade, pedir a Deus que Ele governe as nossas vontades, porque a nossa vontade esteja submissa, atrelada, intrínseca com a dele, para que assim possamos viver no estado de santidade que Ele quer que nós estejamos, quando de repente Ele liberar para nós o anjo da morte, ou Ele mandar os anjos soarem a trombeta, anunciando a volta dele para levar os salvos, levar aqueles que o reconhecem e o confessaram como Senhor e Salvador, que passaram pelo batismo nas águas e que o procuraram conhecer a vontade dele expressa na Bíblia, nas Escrituras. Então, tenhamos compaixão. Quem tem esse sentimento e põe em prática o sentimento de fazer o mal e põe em prática, está fazendo a vontade e a pessoa que tem compaixão, a compaixão é um sentimento, a compaixão é uma vontade de fazer o bem, de resolver situações de outras pessoas. É uma vontade, a compaixão é uma vontade santificada, de acabar ou pelo menos aliviar o sofrimento do próximo.
Quem tem esse sofrimento, esse sentimento, a compaixão e põe em prática, está fazendo a vontade e a obra de Deus na terra. Quem satisfaz a vontade de fazer o contrário, está fazendo a obra de Satanás. Se em vez de você ter vontade de fazer o bem, de livrar pessoas de sofrimento, aliviar o sofrimento do próximo, a tua vontade de que as outras pessoas sofram, então você está fazendo a obra de Satanás e não a de Deus. Mesmo que você esquente bancos de igreja, mesmo que você suba em altares de igreja e pregue, canta e dança, mas você, cada vez que você pratica o mal, você está fazendo a obra de Satanás. Satanás também é chamado de adversário, ou diabo. É o inimigo da retidão. Ele é inimigo da santidade, da santificação. Para ele não é interessante que nós nos santifiquemos, que nós tenhamos uma vontade santa e submissa à vontade de Deus. Porque assim for, nós seremos salvos. E ele já está eternamente condenado, e ele quer levar quantos ele puder, passar as unhas e levar. E ele é inimigo daqueles que procuram viver em retidão, seguir a Deus, viver conforme a sua divina vontade. Então, quando você tiver vontade de fazer o mal, dentro ou fora dos templos, não faça. E dentro do templo mais ainda, porque é lugar consagrado para o serviço, adoração e louvor a Deus. E tome cuidado com as suas atitudes nos cultos de ceia do Senhor. Porque nos cultos de ceia do Senhor nós estamos celebrando a morte, aquele sacrifício terrível do Senhor pela salvação da humanidade. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo e superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. A origem dessa palavra, a compaixão, se originou do latim compassiones, que significa sentimento comum ou união de sentimentos. Amém? Glória a Deus. Hoje eu falo um pouquinho, eu falo um pouco menos, e eu agradeço a Deus. Espero que você ouça de novo esse pequeno momento que nós examinamos juntos a Escritura. E se você tem uma Bíblia de estudo, abra esses versículos que eu olhei, que nós olhamos. Se eu olhei daqui, você olhou daí. E procura ter mais entendimento, procura meditar e viver a vontade de Deus. Porque o padrão de santidade nosso tem que ser conforme o padrão que Deus estabelece na Bíblia. De repente muita gente se acha santo. Fala, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço fornicação. Mas não é só isso que é pecado. Tem outros pecados que juntos eles podem acabar levando você para a condenação eterna. E um deles é você pecar contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que pecar contra o Espírito Santo depois não tem mais perdão. E o pecado, você não reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, você não reconhecê-lo como Filho de Deus. Na palavra de Deus está escrito, e não me lembro onde, mas está escrito assim: apanhai-me as raposas, e também as raposinhas, porque elas devassam a plantação. As raposas, vamos dizer no caso, para você que não quer se submeter ao Evangelho, à palavra de Deus, você não quer se submeter a Deus, e você acha que você, pela sua força, sua sabedoria, porque você decidiu que você vai para o céu, do seu jeito. Então vamos dizer que as raposas são os pecados que nós, seres humanos, consideramos mais graves. Latrocínio, homicídio, assassinato, roubo, assalto, tal. Mas
a palavra fala que as raposinhas também devastam a plantação, devastam a lavoura. Então os pecadinhos, um aqui, um ali, uma atitude errada aqui, outra atitude ali, de repente, um dia você vai se tocar que você um dia esteve na presença de Deus, mas não está mais. E talvez não esteja nunca mais. Então, convém que a gente sempre esteja expulsando da nossa vida, do nosso coração, as raposas e também as raposinhas. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, glorioso Deus, meu Pai, libera da tua unção em cada coração. Meu Pai, que esta palavra ajude, meu Deus, aqueles que querem a salvação, aqueles que querem aumentar o temor a Ti, meu Deus, que esta palavra esteja ajudando a eles. Senhor, trabalha em cada mente e cada coração. Repreende, meu Deus, nas vidas de todos nós, toda obra do mal. Nos dá, Senhor, livramento, libertação e livramento para todos os que precisam de libertação, meu Pai, das garras de Satanás, das garras do pecado, das garras dos vícios, Senhor, e das garras da enfermidade. Meu Deus, libera sobre todos nós, sobre todos que estão ouvindo, todos que vão ouvir, meu Deus, essa meditação da Tua palavra. Entra com Teu poder, meu Pai. A Tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Então, nas vidas, meu Pai, de todos nós, desfaz toda a obra do diabo. Desfaz, Senhor, libera o Teu poder, o Teu fogo santo e queima. E desfaz toda a obra satânica, meu Pai. A bruxaria, a magia negra, a macumbaria, as obras de voodoo que causam doenças, os encantamentos, as simpatias, as tais de orações contrárias, que são orações de feiticeiros, que muitos crentes fazem, meu Pai. Desfaz todas as obras do diabo, meu Pai, na nossa vida, na vida de todos da nossa casa. Meu Pai, todos os que estão enfermos, meu Pai, libera a Tua virtude. Assim como Tu liberaste, meu Pai, de longe, Tu enviaste a Tua virtude para o servo do centurião, e no mesmo instante ele ficou curado, meu Pai. Libera a Tua virtude para todos os enfermos, Senhor. Libera a Tua virtude sobre o meu sobrinho Oswaldo Lima dos Santos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa todas essas almas, Senhor. Em todos nós, meu Pai, manifesta, meu Deus, o Teu poder e faz com que a cada dia a nossa vontade seja mais submissa, segundo a Tua vontade, meu Pai. Que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa em toda a nossa maneira de viver, meu Pai. E a Tua palavra diz que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. E assim sejamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amados e amadas, não esqueça de clicar no joinha aqui, no Facebook e no YouTube também. Visita lá o canal Examinando Versículos Bíblicos no YouTube. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilha. Compartilha tanto aqui no Facebook como no YouTube. Talvez para você não faz muita diferença o tempo que você esteja ouvindo o que nós meditamos aqui, mas existem almas que podem ser salvas, meu Pai. Podem ser salvas, gente, meditando nessa palavra. Amém? Então, compartilha e clica no sininho e sejam todos e todas muito abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Os que creem digam amém e sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Boas noites. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Glória a Deus.